Meus amados e queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, a sã doutrina, a palavra da verdade que liberta, que os religiosos, principalmente os evangélicos, tanto contestam e ignoram, porque esta palavra ela não tem rudimentos, esta palavra ela não tem preceitos dos homens, não tem nenhum entendimento da mente humana, dos simples mortais. Esta palavra é a palavra que foi revelada pelo Cristo ressuscitado, Espírito. É a palavra da verdade. Sim, a sã doutrina, a palavra de Deus. A palavra que nos faz avançar, crescer cada dia mais, que nos faz tão somente nos submeter ao Espírito que habita no nosso espírito, que nos faz entender que os filhos devem ser guiados e dirigidos tão somente por Ele. A palavra que não nos submete à liderança dos supostos pastores, independente de suas nomenclaturas. A palavra que não nos leva a nos tornarmos prisioneiros de um templo religioso. Esta palavra que nos edifica, que nos dá vida, que nos conforta, que mostra para nós que o seu reino está dentro de nós. E o seu reino é paz, é alegria no espírito e justiça. Eu quero hoje falar, eu tenho mensagens na minha playlist sobre este tema, mas eu quero voltar a falar sobre este inferno. Este inferno que a religião diz que é um lugar de tormento eterno, aonde todos aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador, que não o aceitaram, irão sofrer as mais duras consequências juntamente com um ser espiritual por toda a eternidade. O tema é: todos nós iremos para o inferno. Só os religiosos que dizem que não. Somente eles. Em Jó capítulo 8, Jó capítulo 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura e jamais tornará a subir. Querido, nós que temos o entendimento, sabemos que inferno significa e sempre significou sepultura. Inferno e Satanás é visto pela religião como duas grandes fontes de rendas. Essas duas coisas aprisionam as pessoas dentro de um templo religioso. Elas vão para lá porque têm medo desse tal inferno e têm medo desse tal Satanás, como ser espiritual. Um ser que nunca existiu. Foi um opositor
adversário. Foi a lei, o pecado. Então esse inferno, como lago de fogo e tormento eterno, é uma grande mentira dita pelos líderes religiosos e por todos os religiosos evangélicos. E eles pegam textos dos livros históricos dos dias do Cristo Nazareno na sua carne para dizer que Jesus falou desse inferno como lago de fogo e tormento eterno, que está lá em Apocalipse. Quando João se referiu a esse inferno, João estava falando acerca da geena, dos dias em que o próprio Cristo Nazareno também se referiu como lago de fogo, como a parte mais baixa da terra, pois a geena ficava em um lugar baixo ali de Jerusalém, a caminho que levava até a entrada de Belém e ao Mar Morto. Geograficamente, como diz lá em Josué e em Jeremias, Vale de Inom, parte mais baixa. Então Jesus se referiu a geena como a parte mais baixa da terra. Então quando ele se referiu a esse inferno, ele estava falando desse lugar, que era um crematório, um lixão, que existia ali em Jerusalém, que mais tarde, posteriormente, se tornou um ponto turístico em Israel. Como eu disse, João fala desse lugar também. E não esse lago de fogo e tormento eterno que a religião diz que é um inferno para onde todos aqueles que não são crentes, que não frequenta uma sinagoga, que não se batizou, que não aceitou Jesus, que não come pão e não bebe suco de uva, para lá eles irão. Porque o Nazareno e os apóstolos fizeram menção a esse inferno. O evangelho anunciado por eles era o da circuncisão. O evangelho que levava as pessoas ali daquele mundo de Israel a ouvir. Eles foram designados pelo Cristo Nazareno para que pregasse ao mundo de Israel. Essa salvação era na mente. Os que crescem iriam serem livres da grande tribulação que estava por vir. Aí a religião hoje diz: se você não crer, se você não aceitar, você será condenado a esse inferno. Os que não creram quando os discípulos foram enviados, eles não seriam condenados a nenhum inferno, nem tampouco ao geena, mas sim eles seriam condenados a passar pela grande tribulação, e os que crescem seriam livres da grande tribulação que estava por vir. Vocês perceberam que Paulo nunca falou desse inferno? Então, quando ele trata desse assunto, ele se referia ao Sheol, ao lugar dos mortos, sepultura, para aonde todos nós um dia iremos. Ele não se referia a esse inferno pregado pela religião, ensinado por eles, que tem enganado a muitas pessoas. E por eles crerem nisso, eles se refugiam dentro de um templo físico, que eles chamam casa de Deus, aonde eles dizem estarem adorando a Deus, para se livrar desse inferno como lago de fogo e tormento eterno. Infelizmente, quem tem o véu sobre o rosto não passam de perturbados religiosos, porque não conseguem enxergar. O véu está posto.
A mente está cauterizada. São religiosos. Buscam autojustiça. Cumprem ritos, praticam liturgias e cerimoniais. Não abrem mão de um homem sobre as suas vidas, os simples mortais, que se dizem ter uma autoridade dada por Deus a eles, que os seus membros os chamam de anjos de igreja, de profetas de ungido de Deus. E esses homens que frequentam esses lugares temem a esses líderes religiosos, porque eles ameaçam, eles amedrontam, eles amaldiçoam. Eles se dizem vocacionados, separados por Deus para esse ministério. E as pessoas acreditam nisso. Quase tudo para eles lá é esse tal de inferno, de lago de fogo e tormento eterno. Nas reuniões que eles realizam, que eles chamam de culto, os seus assuntos diários são estes. Eles se referem o tempo todo a esse lugar e a Satanás como um líder, como um ser espiritual. O nome de Deus é menos citado dentro desses lugares do que o nome de Satanás e do que o inferno. Falam mais nessas coisas do que no céu de Deus. Eles não falam sobre a vida espiritual, porque são carnais. E Paulo, que recebeu a revelação, ele diz que os carnais não discernem o que é espiritual e o espiritual não é discernido pelos carnais. Essas mensagens que nós pregamos, que nós cremos, eles ignoram, eles criticam, eles não querem saber, eles não recebem. É difícil deles entenderem, deles aceitarem essas coisas. Quando você tem a mente ativada, quando a revelação vem, eles se tornam seus inimigos. Eles mudam para com você. Eles começam a te ignorar, a se distanciar de você. Até mesmo os seus parentes de sangue, os da religião, os do sistema religioso. Porque você hoje não tem mais um templo para ir. Porque hoje você não tem mais um líder sobre a sua vida. Porque você não dizima. Porque você não come pão e não toma suco de uva. Porque você não frequenta mais esses lugares. Então você, para eles, não passa de um desviado, de um desigrejado, de uma pessoa destinado a esse inferno como lago de fogo e tormento eterno. Mas nós não recebemos tais acusações, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito já testificou e testifica cada dia que nós somos seus filhos. Não temos sentimentos de culpa, não carregamos conosco nenhuma consciência pesada. Somos livres, libertos e libertos de uma vez para todo o sempre. Quem já tem esse entendimento nunca mais pisa nesses lugares. Sente nojo de pisar dentro desses lugares, porque lá você começa a ouvir o quê? Enganos e mentiras. Narrativas contadas por eles, que se tornaram e se tornam verdade e que os seus seguidores saem reproduzindo. O que um fala, o outro também diz. Hoje eu estava caminhando e passei assim na frente de uma dessas sinagogas, de frente para a rua. E aí escutei, parei e fiquei ouvindo uma mulher que estava pregando. Eu vou até pensei até em desenvolver um tema sobre isso. Ela dizia assim, para os que lá estavam: ó, o Espírito Santo, você está aqui, o Espírito Santo está lá na encruzilhada.
te defendendo. Você está aqui agora, o Espírito Santo está lá no cemitério desfazendo o laço de morte por você, e assim sucessivamente. Meu Deus, que absurdo! Então deixa-me ir. Você vai entrar nesses lugares para ficar ouvindo essas coisas? O Espírito Santo não se aparta de nós. Ele mora dentro de nós, ele habita dentro de nós. O nosso espírito é o templo da sua morada, é o templo da sua habitação. Aí, como pode uma pessoa crer nisso, dizer isso? Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo sai e vai para a encruzilhada. O Espírito Santo vai para o cemitério. O Espírito Santo vai para os hospitais, enfim. É assim que eles creem, é assim que eles acreditam, é assim que eles ensinam. E as pessoas, nas suas emoções, por não ter o entendimento, começam até falar numa língua e começam a glorificar. E recebem isso, como se isso fosse uma verdade. Eles vivem antes da cruz. Eles vivem o dia do Cristo Nazareno na sua carne. Do Jesus que veio a este mundo nascido de mulher que era um judeu, sob a lei, manifestada em carne, para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, nos seus dias, ensinava acerca de um tempo difícil que estava por vir. Ele falava da grande tribulação, São Mateus capítulo 24, do juízo de Deus que viria para o seu povo. O Messias falava acerca disso. Então é notório que quando ele se referia ao inferno, falava da geena e não desse inferno dito e aclamado pela religião. Esse inferno da religião amedronta, impõe medo, impõe terror e pavor aos filhos de Deus que lá ainda vivem aprisionados, cegos, sendo guiados por cego, servindo a homens simples mortais. Quando o entendimento vem, a vontade que se tem é de sair correndo desses lugares, como eu fiz há 7 anos atrás. Como muitos têm feito a cada dia. Eles têm diariamente entrado no meu canal e falado: eu estou liberto, eu rompi, eu fugi, nunca mais eu quero voltar a esses lugares. Porque entenderam que nós somos espirituais, que nós não somos carnais. Que o mundo dos espirituais não é esse mundo dos religiosos. O nosso mundo é um mundo totalmente diferente desse mundo que eles vivem, que eles habitam, que eles ficam focados. Nós sabemos que somos um espírito revestido de carne e sangue. Não nos prendemos às coisas desta vida. Não nos preocupamos com o que está acontecendo ao nosso redor, porque sabemos que nós não somos daqui e estamos já sentados com Ele nas regiões celestiais. Os espirituais, sim, agem assim, se comportam assim, pensam assim, porque o Espírito Santo é quem dirige, é quem guia a sua vida. E ele se submete tão somente à sua vontade. Ele começa a reconhecer Deus como único e soberano. Ele começa a entender que tudo é a vontade de Deus, independente do que seja. Foi porque Deus quis, foi a sua vontade, e a vontade de Deus é lá e é aqui também. Ele não crê como nós criamos um dia, que o homem, ele tem o seu livre-arbítrio. E aí no seu livre-arbítrio ele pode fazer aquilo que ele quiser fazer. Deus é único, Deus é soberano. Os seus desígnios não podem ser frustrados, os seus planos não podem serem mudados. Jó 42, 2. Ninguém frustra, ninguém muda os planos de Deus. Se os carnais vivem na prática das obras da carne,
É a vontade de Deus, sim. Eles podem até não crerem assim, não aceitar assim, mas também é a vontade de Deus. Porque quando Deus quiser, Ele dá o entendimento aos filhos da livres que lá estão, como um dia Ele quis me dar e quis dar a você também. Porque a salvação é na mente. A salvação não é na carne, não é no sangue. Carne e sangue não herdarão os céus. Se desfarão na sepultura, no lugar mais baixo da terra. De lá nunca mais vai subir e desaparecerão para sempre. O Espírito, esse volta para Deus num corpo glorioso. Porque somos espirituais. E esse é o destino daqueles que são espirituais. Os nossos irmãos que lá estão, também é a mesma coisa. Aí você talvez diga assim, então, não tem problema nenhum continuar lá. Não. Qual é a diferença então da gente que tem hoje o entendimento deixarmos esses lugares? A diferença é que nós reinamos em vida e eles não. A diferença é que nós crescemos no entendimento e na graça de Deus e eles não. A diferença é que nós descansamos tão somente no Senhor e eles não. A diferença é essa. É muito grande a diferença. Não buscamos o reino já está dentro de nós. E eles ficam lá buscando o reino de Deus. Ontem mesmo eu ouvi isso. Estava eu e mais 3. 2 pastores e mais um pregador. Quando um deles disse, quando eu contestei o templo, quando eu falei da questão do dízimo, e aí ele disse, então como vamos fazer o reino de... Como vamos pregar para que as pessoas possam alcançar o reino de Deus? E o reino de Deus, como é que fica se não tiver essas coisas? É assim que eles entendem, por isso que ele está lá. Nós não. O reino já está dentro de nós. Nós deitamos, levantamos, acordamos, recebemos o dia como o nosso melhor, independente de como esse dia será, independente do que vai acontecer, porque reinamos em vida. Então esta é a palavra de hoje. O inferno é a parte mais baixa da terra, é sepultura. Todos nós iremos para lá. O entendimento dos religiosos é diferente desse entendimento. Eles não aceitam isso, porque inferno para ele é esse lugar terrível, que nós não cremos, que nós não acreditamos. Satanás, para eles, é esse ser espiritual que nós não cremos, que nós não acreditamos. Sabemos que é um adjetivo, que é aquele que se opõe, aquele que é contrário. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus o derrotou. A lei foi vencida, o pecado foi vencido. Tudo ele venceu. Beijo no seu coração, um forte abraço. Dê um like, divulgue e compartilhe. Me ajude a fazer este canal crescer. Quem não é inscrito, se inscreva. Vamos espalhar esta palavra. Quem sabe é o momento da revelação vir também a muitos dos filhos da livres que lá estão. Forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.